Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Durante essa semana, estudaremos os fito-hormônios ou hormônios vegetais, no conteúdo de fisiologia vegetal. Bom, a primeira coisa que nós vamos entender é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é um aumento irreversível de tamanho que ocorre nos seres vivos. Ou seja, a planta cresce, né? Ela vai crescendo em tamanho mesmo, em tamanho, em diâmetro de caule, em comprimento de raízes, né? E é visível aos nossos. Já o desenvolvimento é o que ocorre ao mesmo tempo que o crescimento e se constitui uma série de fenômenos que vão acontecendo enquanto a planta cresce e culminam com a sua maturidade sexual, ou seja, na sua florada. Então, o que é esse desenvolvimento? A partir do momento que o meristema, que está no ápice das plantas, caulinar, ou nas raízes, eles vão se multiplicando, formando novos tecidos e novos órgãos. A planta, gente, ela sempre vai crescer e desenvolver até o final do seu ciclo. Nós, por exemplo, seres humanos, nós crescemos até uma determinada idade. No entanto, nós desenvolvemos apenas durante os 3 primeiros meses no útero materno. Então, tudo que nós somos hoje, toda a nossa carga é devido aos 3 primeiros meses de gestação. Tanto é que tem que ter o maior cuidado durante esses 3 meses. Totalmente diferente da planta, que ela cresce e desenvolve até o final da sua vida. E quais são os fatores que influenciam esse crescimento? Então, o crescimento do vegetal, ele pode ser influenciado tanto por fatores do meio, como por substâncias reguladoras de crescimento, que são denominados hormônios vegetais ou fito-hormônios, também chamados de fitorreguladores. Os hormônios vegetais, eles são moléculas orgânicas muito pequenas e de fácil penetração na célula. E nós temos 5 grupos de hormônios vegetais, que são eles: auxinas, citocininas, giberilinas, etileno e o ácido abscísico. E nós estudaremos cada um desses grupos hormonais. Nós vamos iniciar pelas auxinas, que é o hormônio responsável pelo crescimento da planta, por ele ter sido o primeiro grupo de hormônios a ter sido descoberto na história da humanidade. Então, são fito-hormônios produzidos pelas células de meristema, principalmente do caule. Então, só para nós relembrarmos o que é um meristema, que nós estudamos durante o terceiro bimestre, o segundo bimestre, o meristema, ele está localizado no ápice das plantas, né, o caulinar, aonde nós temos aqui uma gema apical. Essa gema apical ela tem o meristema protegido pelas folhas e na ponta de cada raiz. Então, o meristema, ele é o grande responsável pelo crescimento da planta e desenvolvimento. Existem várias auxinas. No entanto, a principal é o ácido indol acético. As auxinas, gente, elas apresentam a função de crescimento de parte aérea, tanto de raízes como de caules, né? Então, nós podemos observar aqui, desde após a germinação, que essa planta começa o seu desenvolvimento de sistema radicular e de parte aérea, todo este crescimento aqui, ele envolve as auxinas. Além de provocar o alongamento do caule e das raízes, a auxina tem outros efeitos no vegetal, entre eles estimular também o desenvolvimento dos frutos. No entanto, a auxina também apresenta uma função extremamente importante, pois os brotos que ficam na extremidade dos caules e dos ramos que produzem a auxina, uma vez que ela é produzida em muito maior quantidade no meristema do caule, né? Ao descerem ao longo do caule, quando essa auxina que desce ao longo do caule, ela inibe o desenvolvimento da maioria dos ramos laterais. Isso é chamado dominância apical, ou seja, o ápice da planta é que domina o desenvolvimento, inclusive dos ramos laterais, impedindo que esses ramos aqui se desenvolvam, né, bastante. Se nós cortarmos esse ápice aqui, ou seja, nós quebramos a dominância apical. A auxina
para de descer e os brotos laterais passam a sintetizar sua própria auxina e passam a crescer bastante. Essa prática aqui, ela é chamada de quebra da dominância apical. Na prática, gente, nós temos aqui uma poda do cafeeiro, que é chamada de decote, e no cafeeiro nós temos dois tipos de ramos, que vocês vão estudar lá na disciplina cafeicultura. Um principal, chamado de ramo ortotrópico, e os laterais, chamados de ramos plagiotrópicos. O decote, gente, ele é uma poda para diminuir o porte da planta e facilitar a colheita, e também para aumentar o crescimento desses ramos plagiotrópicos aqui, aumentando também a produção da planta. Então, vocês podem observar que quando foi feita a retirada desse ápice, que foi quebrada a dominância apical, a auxina que estava descendo aqui paralisa. E aqui, gente, ela vai acumular nos brotos da planta, favorecendo aqui um crescimento dos ramos plagiotrópicos e aumentando dessa maneira a produtividade da planta. O esqueletamento do cafeeiro é outra poda bastante utilizada pelo cafeicultor, aonde os ramos plagiotrópicos eles são podados a mais ou menos 20 centímetros da planta, né, do caule principal, que é o ortotrópico. Só que aqui ficam folhas, viu, gente? No desenho aqui não está apresentando, mas ficam folhas aqui. E é recomendado também fazer o corte do ápice da planta, a mais ou menos de 1,20 m a 1,5 m de altura. Essa planta aqui, gente, ela fica 1 ano sem produzir. Por exemplo, se eu fizer a poda é recomendada entre os meses de agosto e setembro. Então, se eu fizer essa planta agora, né? Hoje é dia 5 de setembro. Se eu fizer essa poda agora, essa planta em 2021 ela não vai produzir, mas em 2022 ela vai ter uma alta produção. Por quê? Porque os ramos plagiotrópicos se desenvolveram, produzindo flores, frutos e sementes. As auxinas também, elas promovem um enraizamento de estacas. Essa raiz aqui, como nós já estudamos lá em jardinagem, ela é chamada de raiz adventícia, que é aquela originária de um caule adulto, sendo por isso muito úteis, né, na propagação vegetativa dos vegetais. A auxina mais utilizada aqui é chamado de ácido indol butírico, chamada também de AIB. Outro grupo de hormônios é a citocinina. É um fitohormônio responsável por promover uma divisão celular nos vegetais, assim como a auxina. E ela também promove, né, a senescência de folhas e flores e frutos. O que é senescência? É a queda. Ela pode ser controlada pela citocinina, ou seja, a citocinina impede que folhas, flores e frutos caiam precocemente. Aqui nós vamos dar exemplo da ação da citocinina no pessegueiro. O pessegueiro é uma frutífera de clima temperado, aonde ela entra em dormência no período frio e seco do ano. Então, quando a temperatura começa a diminuir e a pluviosidade também, diminui o teor de auxina na planta e aumenta o hormônio que nós vamos estudar posteriormente, chamado etileno, promovendo então a queda total das folhas. E, na verdade, ela promove não só a queda de folhas, como dormência das gemas também. E o produtor aproveita para fazer uma poda nessa planta. Gente, muito obrigada e até a próxima aula.